Olá, Elson. Nesse vídeo eu quero estar explicando a planilha controle de combustível. Vou explicar todas as alterações feitas e os gráficos e os relatórios, como está trabalhando com eles. A primeira coisa que eu quero apresentar é aqui na área de trabalho onde a gente alimenta a planilha, você não está visualizando a logo da empresa, porém na hora que você vai imprimir, aí a logo aparece, porque ela está no cabeçalho da página. Então, sempre que você for imprimir, ela vai sair em todas as páginas. Eu vou visualizar a página agora para que você veja. Repare que aqui em cima fica o logo da empresa, o nome, né, que é controle de abastecimento, e página 1. Aí se você mudar página 2, 3, 4, 5 em diante, ela vai aparecer também dessa mesma maneira. Aí agora, outra observação é o seguinte, você tinha uma linha para o total, né? Então, por exemplo, quando chegava lá no último dia do mês, somava ali o total. Então, o que eu fiz? Quando chegar no último dia do mês, ele vai pintar a data de amarelo e o total abastecido, porque eu criei uma coluna aqui que ele vai somando o total desde o primeiro dia de abastecimento. Então, repare que aqui, ó, continua do mesmo jeito, ó, data, hora, OS, tag, odômetro, né, matrícula do condutor, quantidade abastecida, e aí eu criei essa coluna aqui que ela vai fazendo uma soma automática do mês. Então, por exemplo, o primeiro lançamento foi 48 litros, depois ele soma 113 litros com 161, né, e vai somando o histórico anterior, o abastecimento anterior, né, a soma do anterior com a soma de agora. E assim vai até o final do mês. Quando chegar no final do mês, ele zera. Ele zera e aí ele começa a contagem novamente. Então ele destaca na linha verde e as duas células ele destaca, que é a data, né, a última data do mês, e o total que consumiu de combustível naquele período, tá? Depois eu criei uma coluna de combustível. Repare que tem uma setinha aqui para você fazer o lançamento. Aí você escolhe aqui se é etanol, gás GLP, gasolina aditivada, gasolina comum ou óleo diesel. Então você escolhe o tipo de combustível, aqui o custo unitário. Eu vou apagar essas informações, é somente para eu poder gravar o vídeo e te mostrar o funcionamento dos relatórios, mas aí quando for as suas informações vai ficar bem legal. Depois a gente tem o total, né? O que seria o total? É a quantidade que você abasteceu vezes o custo unitário daquele dia, né, do combustível, aí ele fala o valor total. A coluna assinatura e observação não mudei nada. Aí aqui do lado agora a gente tem uma coluna bem legal que ela mostra o consumo médio por quilômetro. Então cada tag, né, cada tag que seria um equipamento, ele tem um consumo, e a inteligência aqui do cálculo ele vai melhorando conforme você vai lançando mais informações, tá? Então, por exemplo, eu até coloquei uma observação aqui, o que seria o consumo médio por quilometragem? Ela faz duas contas. A primeira conta ela pega o odômetro máximo, ou seja, a última quantidade de odômetro que você digitou, a numeração máxima, e qual foi a numeração mínima do histórico, né? Aí ela pega isso daí, faz o máximo menos o mínimo, aí você tem o total de quilômetros rodados. Então ela pega depois, na segunda conta, esse total de quilômetros rodados e divide pelo total abastecido. E aí você tem uma média da quilometragem, né, que dá para fazer com tudo que foi abastecido até agora. Depois aqui tem o dia da semana, a semana do ano, o mês e o ano, tá? Essas colunas aqui são fórmulas, eu até coloquei uma observação aqui, não deletar as fórmulas. Essas fórmulas aqui, né, da coluna N em diante, não vai sair na impressão, tá? É somente para controle e alimentar os relatórios. Então, por favor, se você por acaso deletar sem querer as fórmulas, o que você tem que fazer aqui? Copiar de cima e colar embaixo. Essas colunas aqui não podem ficar sem fórmula, tá? Outra coisa muito importante, para manter a formatação condicional da planilha, você sempre tem que digitar uma data embaixo da outra. Então vamos supor que hoje, dia 9, você lançou, né? E você reparou que tem um papel do dia 8 ou do dia 5 sem lançar. Você tem que ir lá embaixo do seu último lançamento do dia 5 e lançar na ordem correta. Ou você lança em qualquer posição, mas sempre você tem que clicar aqui, ó, nesse botão da data da coluna A,
classificar do mais antigo para o mais novo. Tem que estar sempre nessa ordem, tá bom? Por favor, não mude essa ordem, porque senão ele não faz esse fechamento mês a mês aqui, igual você está vendo. Ó. Ele calculou o mês 11 inteirinho, né? Vou até dar um Ctrl Z aqui para depois que eu faço eu excluir as informações que eu digitei a mais aqui só para poder alimentar os relatórios. Então, agora vamos analisar os relatórios. Aqui no relatório você tem o total por ano, por mês, total por tipo de combustível, total por dia da semana, tem um relatório total por número da semana, né, porque o ano ele tem até 53 semanas, e vai ficar sempre destacado qual semana que nós estamos do ano, que ele vai ficar com um fundo amarelo. Da mesma forma que ele vai destacar aqui o mês, que eu vou já fazer essa formatação agora, o mês vai ficar sempre, o mês atual vai ficar sempre aqui com fundo amarelo, o dia da semana sempre vai ficar com fundo amarelo, tá? E aqui nós temos o relatório por tag e o relatório total por matrícula do condutor. Aí você me fala, poxa, mas eu quero filtrar esses relatórios. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o ano que você deseja. Então repare que quando você vem aqui no filtro e clica no ano, todos os relatórios mudam automaticamente. O que isso significa? Significa que você está pegando e mostrando somente o histórico daquele ano. Então quando você olhar aqui, ó, total do mês, né, total por mês, ele está mostrando de janeiro a dezembro somente daquele ano que você selecionou. Como que eu faço para selecionar 2 anos seguidos? Você pode clicar e arrastar a quantidade de período que você quer visualizar nos relatórios, né? Nesse caso eu vou deixar somente 2020. Então eu cliquei aqui no filtro 2020. Agora eu quero ver qual que foi o abastecimento de toda segunda-feira de 2020. Aí você clica aqui, ó, somente segunda-feira. Então todos os relatórios estão mostrando o seguinte filtro: somente 2020, todas as segundas-feiras. Vamos supor que eu quero segunda, aí eu seguro Ctrl, ó, segunda, cliquei em segunda, quarta e sexta. Pronto. Todos os relatórios agora estão me mostrando segunda, quarta e sexta-feira. Para eu voltar ao normal, é só você clicar nesse X vermelho aqui, que ele cancela o filtro e seleciona tudo novamente, tá? A mesma coisa serve para o dia da semana, né? Por exemplo, nós estamos aqui na semana 50. Então você pode vir aqui, ó, na semana número 50 e aí você vai ter uma visão geral. O que seria essa visão geral? Ó? Quando você clica com o botão direito do mouse, né, para atualizar todos os relatórios, você clica em qualquer número aqui do relatório, botão direito, atualizar. Uma vez atualizando aqui, já vai atualizar os gráficos e os relatórios. Então, quando eu cliquei aqui, para ver somente o que eu consumi essa semana de combustível, então eu cliquei na semana número 50, ele me mostrou, eu escolho o ano, né, o ano, a semana, então ele está me mostrando somente 2020, qual que foi o meu consumo desta semana. Aí aqui eu posso escolher as tags, por exemplo, só quero essas tags, né, só quero uma tag, ou seleciono todas. E aí você pode escolher somente o combustível que você deseja, por exemplo, óleo diesel. Então ele vai filtrar todos os relatórios mostrando para você somente o óleo diesel. Agora eu vou voltar tudo ao normal, é só clicar aqui nesse X vermelho, clicou e clicou, pronto, está tudo normal, tá bom? Então aqui nós temos os filtros e todos os relatórios. Então você utiliza eles aí, faz o teste, vê se fica com alguma dúvida e qualquer coisa você me chama, tá? Agora eu vou mostrar o gráfico, ó. O gráfico é a mesma coisa do relatório. A diferença é que aqui você está tendo a visão em números e aqui você está tendo uma visão em imagens, né? Na imagem você consegue fazer o mesmo filtro. Então são os gráficos, é igualzinho ao relatório. Então eu escolho o ano que eu desejo. Aí eu escolho, por exemplo, só o dia da semana que eu desejo ou somente o mês que eu desejo, né? Então eu vou tirar aqui, selecionar todos os dias da semana e todo o período. Ó, eu escolho aqui somente o mês desejado e ele vai modificando todos os gráficos. Assim como eu posso escolher somente algumas semanas do ano, né? Como não tem muita informação lançada, o gráfico ficou todo em branco, né? Então para ele ficar certinho, o que a gente tem que fazer? Vir aqui, ó, e clicar para selecionar tudo. Então vamos supor que eu quero ver todos os gráficos somente do óleo diesel. Clico no óleo diesel.
pronto, agora os gráficos estão me mostrando todos os históricos do óleo diesel. Aí você vai fazendo os filtros conforme a necessidade que você deseja de visualização e análise e pronto, aí você vai voltando aqui a seleção, tá bom? Então assim, a planilha ficou simples, com tudo automático, tanto gráfico quanto relatório, e aqui está bem simples de trabalhar. Lembrando que toda coluna que está com fundo cinza clarinho e a fonte em negrito significa que é fórmula. Se em algum momento você deletar sem querer, é simplesmente você copia de cima e cola onde está em branco, tá? Outra observação é não precisa inserir linha, você sempre vai lá no final e digita como você deseja, e seu único trabalho depois é vir aqui em classificar do mais antigo para o mais recente. Pronto, mantendo essa ordem, tudo vai funcionar corretamente. Para atualizar o relatório, uma observação importante, tá? Evita utilizar o recortar, sabe? Recortar e colar, não. Você copia o que deseja e cola onde deseja. Agora, por exemplo, eu estou aqui ó, com os números da coluna com essas fórmulas. Nunca copie essa coluna e cole em outra coluna, tá? Se você for copiar e colar, que seja da mesma coluna a informação. Eu não posso copiar uma informação de uma outra coluna e jogar aqui. Por quê? Eu vou estar destruindo a formatação condicional, confundindo as fórmulas e bagunçando os relatórios. Então, o seu único trabalho aqui é digitar as informações. Não é para inserir linha, não é para recortar, tá bom? E mantenha sempre a data pela ordem cronológica, tá bom? Os relatórios, lembrando, para atualizar é botão direito atualizar ou feche e abre a planilha, porque toda vez que você abre a planilha, os relatórios eles já atualizam automaticamente. Muito obrigado e até breve.